primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que o Isaac me fez para estar aqui. Quero dizer que é um privilégio também dividir essa tribuna com alguns colegas aí que eu tenho lido, ouvido e admirado. Me foi pedido para trabalhar essa questão, cristã política na perspectiva bíblica. O material que eu vou oferecer para vocês é um resumo, ou melhor, desculpa, uma expansão do material que foi publicado nesse livro, no capítulo 7. Então, no debate sobre a doutrina da igreja, um resumo de teologia sistemática que a Vida Nova publicou, de minha autoria, você tem esse material aqui um pouco mais compacto, mas com bibliografia, as notas de rodapé e algumas tabelas e gráficos que você vai encontrar aí. Nós vamos ter os slides para nos apoiar também. Em primeiro lugar, o tema é o cristã, política e perspectiva bíblica. Queria dar 2 ou 3 palavras rápidas aqui para tentar explicar o tema. A perspectiva bíblica, que é a perspectiva da reforma protestante, isto é, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, Deus nos deu a sua palavra, ela é digna de toda confiança, e nós nos aproximamos da Sagrada Escritura com uma hermenêutica de amor e não de desconfiança. E o que eu quero dizer com uma hermenêutica de amor? É uma hermenêutica de respeito ao texto bíblico, a gramática, ao vocabulário do texto bíblico, a história do texto bíblico, a intenção divina e também a intenção do autor humano quanto ao texto bíblico. Um outro ponto aqui, especialmente no campo político, eu tenho muita dificuldade com algumas palavras que querem falar por toda a igreja. Como já foi dito aqui, nossa igreja, a igreja evangélica é multifacetada. Nós temos aí pelo menos 10, 12 ramos diferentes dentro da igreja evangélica brasileira. Alguns desses ramos vão se subdividir. Por exemplo, você tem pelo menos 7 famílias batistas do Brasil, 3 famílias reformadas ou presbiterianas, 10 ou 12 Assembleias de Deus dentro desse tronco maior que é a Assembleia de Deus Brasil. Então, eu vou deixar bem claro aqui que a minha perspectiva é a perspectiva reformada. Então, o que eu quero elaborar com vocês é como a teologia reformada tem tratado bíblica e teologicamente a relação do crente com a política e com o Estado. Nesse sentido aí, meu diálogo primeiro é com Calvino, depois com um homem chamado Johannes Althusius, um alemão, ele tem sido publicado em português. Eu vou depois mostrar algumas imagens de capas aí, se eu tiver tempo também. Depois Samuel Rutherford, depois Abraham Kuyper e também Calbart no século XX. Eles têm sido alguns autores que têm me ajudado a tentar pensar em termos mais bíblicos, exegéticos e teológicos a relação do crente com a política. Posto isso, então, no primeiro bloco que nós tivemos aqui, foi mencionado de passagem algumas tentativas de conceituar direita e esquerda. Há uma tensão aí sobre como conceituá-las. A minha definição pessoal é que a direita privilegiará o indivíduo. O indivíduo é o centro da sociedade, todas as esferas ou instâncias da sociedade giram em torno do indivíduo, e no caso a esquerda ela entende que o Estado tem um papel organizacional da sociedade, das esferas da sociedade. A posição reformada de sociedade não se centra nem no indivíduo, nem no Estado, partido ou instituição, mas naquilo que Abraham Kuyper convencionou chamar de soberania das esferas, nas quais várias instituições ou várias esferas juntas perfazem a sociedade, e mais do que essas várias esferas juntas fazem a sociedade, elas fazem também o que a gente chama, em categorias bíblicas, de reino de Deus. O Coises, no livro dele, que foi mencionado pelo Jonas no primeiro bloco, vai dizer mais ou menos o seguinte, que essa visão reformada entende que a sociedade não pode ser organizada em categorias hierárquicas, na medida que, primeiro ponto, a soberania derradeira, última, pertence somente a Deus. Segundo, toda soberania terrena é subsidiária da soberania de Deus. Eu vou desenvolver esse ponto mais para frente. E terceiro, não há nenhum foco último ou penúltimo de soberania nesse mundo, do qual todas as demais soberanias sejam derivadas. No slide seguinte, você vai ter um quadro aí que eu tentei elaborar para tentar ilustrar esse ponto. Você tem lá Deus e as várias esferas da sociedade. Na visão da direita, você tira Deus igual ao indivíduo. Quer dizer, o indivíduo ele tem um destaque maior no campo da direita, por assim dizer, as esferas da sociedade, por assim dizer, servem o indivíduo.
Na esquerda, você tira Deus e você bota o Estado. Então, o Estado como aquele agente organizador ou diretivo dos vários aspectos que compõem a sociedade. Um ponto aqui, bem rapidinho, é que, se de um lado você tem a visão reformada, que eu quero apresentar para vocês agora à tarde, do outro lado você tem uma posição fundamentalista, no qual eu mesmo fui criado, talvez vários de vocês tenham sido criados nessa posição, em que vai dividir o campo como nós temos no quadro. Então você tem Deus e igreja de um lado, e todas as outras esferas entregues ao mundo, ou ao pecado, ou a Satanás, como se Deus agisse apenas na igreja. Na verdade, é curioso ler alguns dos materiais publicados nesse campo mais fundamentalista, uma posição bem influente no protestantismo brasileiro aí, até porque foram eles que trouxeram o evangelho para o Brasil, é a noção de que, se de um lado você suporta o seu chamado secular, mesmo no campo da família, do outro lado você se realiza na igreja, a igreja é dividida em ministérios, você é arregimentado para trabalhar num daqueles ministérios da igreja, tudo mais é abandonado. Na visão reformada, Deus, o único Senhor, o Criador Todo-Poderoso, Ele reina sobre as várias esferas da sociedade. Deus, Ele cria cada uma dessas esferas da sociedade de tal forma que uma não deriva poder da outra. Antes, pensando, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versos 27 em diante, Deus ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus dá ordem ao ser humano para crescer e se multiplicar, e Deus dá ordem ao ser humano para construir uma cidade. E mais do que isso, para ele dar ordem à criação. Então, a partir, por exemplo, de Gênesis 1, você já vê, ou espero que você veja, é que Deus, ao criar o ser humano, ele dá ao ser humano a capacidade de cultuar a Deus. A gente pode chamar isso de esfera da igreja. Ele dá ao ser humano a capacidade de crescer e se multiplicar, a esfera da família. E ele dá ao ser humano a capacidade de dar ordem à criação, isto é, construir cidade e esfera também do Estado. Então, já na própria criação, Deus estabelece essas três esferas, ainda que elas sejam relacionadas. Numa teologia oriunda da reforma, essas esferas não são hierarquicamente estruturadas, elas estão lado a lado, Deus acima de cada uma delas, Deus, para assim dizer, comanda cada uma delas por meio da sua palavra, que é Cristo e a Escritura, mas não há uma hierarquia entre elas. O papel do Estado aí é de mediação. Na medida que uma dessas esferas entre em conflito com outra, o Estado serve como mediador, mas nunca no sentido hierárquico. O Estado, para a teologia da reforma, ele não tem a autorização para cruzar sua própria esfera e exercer comando sobre outra esfera. Aliás, um ponto importante aqui é que cada esfera, para assim dizer, ela independe da outra. A esfera da família, a esfera da igreja, mesmo a esfera da arte, a esfera do trabalho, ela independe das outras esferas. Ela não, como o Coisas diz, cada uma das esferas não depende de um poder penúltimo, no caso, o Estado. Por isso que Abraham Kuyper, e muito das ideias aqui ganham maturidade nele, no seu livro Calvinismo, que não é uma defesa do calvinismo, mas do impacto social, de como o calvinismo interpreta o mundo, ele vai dizer nos seus discursos: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare isso é meu. Então, Deus triuno, ele reina sobre toda a realidade, ele é o único Deus eterno, ele é o Criador de todas as coisas, e por meio do seu eterno Filho, que vem a nós, na encarnação e na Sagrada Escritura, ele comanda toda a realidade. E mais do que isso, o alvo aqui é que, por meio do Filho, toda a realidade já nessa vida, por assim dizer, antecipe a vinda escatológica dele no último dia, na medida que essa palavra começa a comandar essas esferas e elas começam a manifestar o poder do reino de Deus. A partir de agora, então, eu queria elencar alguns pontos que podem ser derivados dessa posição. Isto é, Deus, o Criador, ele, no ato criacional, ele estabelece algumas esferas. Essas esferas não são hierarquicamente subordinadas, antes Deus se relaciona com cada uma delas por meio da sua palavra e elas se interrelacionam. Algumas teses que eu julgo que são importantes à luz dessa doutrina da ordem social. A primeira é que há uma distinção entre igreja e Estado, e toda autoridade procede de Deus. O tema aqui do nosso congresso é Cristo e César, o que pertence a César, o que pertence a Cristo.
O que a gente precisa lembrar é que, para a Sagrada Escritura, especialmente agora no Novo Testamento, as tarefas da igreja e do Estado são de dois tipos distintos e não podem ser confundidas. Por isso que a tradição reformada, de um lado, resiste à noção de que o Estado pode determinar a religião, como era comum na Renascença, no começo da modernidade até a Guerra dos 30 anos, mas, do outro lado, a tradição reformada vai resistir à noção de ser empurrada para a periferia, essa ideia vindo aí da ideia de secularização oriunda da Revolução Francesa. Igreja e Estado foram estabelecidos por Deus, mas com papéis distintos, com alvos distintos e não podem ser confundidas. Deus instituiu o governo civil para o nosso benefício, a fim de refrear o mal e promover o bem, e deve haver distinção entre aquilo que é governado pela igreja e aquilo que está sob a autoridade do governo civil. Eu coloquei alguns versos bíblicos aí, a gente não tem tempo para examiná-los, mas Romanos 13, 1 a 7, 1 Pedro 2, 13 a 17, e especialmente Mateus 22 a 21. A existência do Estado deve ser reconhecida como um dom e ordem de Deus. O cristão não é anarquista, ele não rejeita o Estado per si. Eu espero a gente conseguir chegar ao ponto do que vem a ser a desobediência civil e quando o crente pode desobedecer ao Estado. Mas, quando o Estado ele opera como a autoridade de Deus, então o crente ele reconhece o Estado como um dom, como uma ordem de Deus. À luz disso, então, no nível ideal, os que assumem cargos públicos deveriam reconhecer ou reconhecem que sua autoridade é delegada e derivada. O governo estabelecido por Deus é mediado pelo povo que elege seus governantes. Eu mencionei na apresentação do livro do Wayne Grudem que é curioso que muito do debate que nós temos sobre federalismo e constitucionalismo nasceu não entre filósofos franceses do século XVIII, mas entre teólogos e escritores reformados do século XVI e XVII. A ideia é que, se só Deus é o único rei, o único senhor, o único criador, então nenhum ser humano, seja ele rei ou um agente organizador, uma espécie de protetor do reino, ele pode congregar em si todo o poder. O poder tem que ser dividido. Então, a ideia que é oriunda da reforma é que esse poder é dividido também com o povo tendo a parcela de responsabilidade de votar e colocar pessoas em posições de autoridade. E aqui é um ponto. Algumas pessoas, numa leitura apressada do Antigo Testamento, especialmente o 1 Samuel, vão supor que não haveria um intento de ter rei em Israel. Mas se você volta um pouco de Deuteronômio, já é dito a Moisés que haverá rei, e esse rei estará debaixo da lei constitucional. Ele tem que aprender da lei constitucional. Aí uma leitura apressada, uma contradição aqui, ou alguma coisa, perdi alguma coisa no meio do caminho. Mas se você lembrar, quando Deus fala por Samuel ao povo e repreende o povo, qual é o ponto que o povo queria? O povo queria um rei como as outras nações. Um rei que fosse rei, profeta e sacerdote. Por que Deus, por assim dizer, vira as costas a Saul? Porque Saul, ele extrapola as suas ordenanças de rei, líder militar, para tentar ser sacerdote. E por isso Deus lhe tira o reino. Por que Deus envia lepra para Uzias? Porque Uzias, talvez um dos principais reis de Judá, do reino de Judá, do reino dividido, ele resolve fazer um sacrifício, ele entra no templo para fazer um sacrifício. Esse tipo de reinado que Deus não queria para o povo no Antigo Testamento. Do outro lado, é curioso que quando Davi toma Jebus e unifica o reino, ele só se torna rei com a anuência dos representantes das tribos. Esse é o tipo de leitura que os reformadores fariam no século XVII. Um tipo de leitura que já mina a ideia de monarquia absolutista. Esse é um ponto interessante aí. Outro ponto. No nível ideal, então, aqueles que são eleitos para servir o povo devem desempenhar suas tarefas com senso de dever, pois sabem que responderão à autoridade maior. Isso no nível ideal. Okay? Segundo ponto. A tradição reformada, a tradição política reformada, rejeita os conceitos de soberania absoluta do Estado e do povo. O conceito de soberania absoluta do Estado, oriundo de Otto von Bismarck, na Alemanha. O conceito de soberania absoluta do povo, oriundo dos ideólogos da Revolução Francesa. Para a tradição reformada, o poder reside em Deus e em Cristo, que é o Senhor de todo poder e autoridade, o soberano dos reis da terra e rei dos reis e Senhor dos senhores. Essas últimas duas menções são menções em Apocalipse,
menções escatológicas ao triunfo escatológico que haverá na vinda de Cristo, o mal sendo banido e a causa de Cristo sendo vitoriosa, o reino sendo implantado em toda a sua glória. Somente Deus detém o poder absoluto. Ele é o grande rei, o Senhor de todas as esferas sociais. É Deus que estabelece o certo por meio da sua lei. Eu espero chegar a Isaías 33, 22, mas é um texto que foi muito importante para alguns teólogos do século XVII, porque ele vai dizer que Deus é o legislador, Deus é o rei, Deus é o juiz, e só Deus salva. Quando os teólogos da Reforma começavam a ler versos como esse, de Isaías 33, 22, eles descobriam que nenhum ser humano pode congregar em si todo o poder, porque só Deus é eterno, nós somos passageiros. Só Deus salva, só Deus é o único rei, só Deus legisla, só Deus é juiz. Então a gente tem que separar os poderes. Deus é a fonte final da lei e da autoridade. Prestar fidelidade, lealdade absoluta ao Estado, eu acrescentaria ao partido, é idolatria. Esse é um ponto importante da Bíblia. O cristão, a partir da Bíblia, ele é alguém que adora só Deus, ele serve só Deus, ele reconhece que somente Deus é o único Senhor absoluto, Deus é o único rei, Deus é o único soberano. Essas palavras não têm como ser suavizadas ou relativizadas. E ainda que ele se filie a um partido, ainda que ele invista em um candidato, ele sabe que esse investimento é um investimento relativo e pontual e transitório. Ele não tem esperança final, última de mudança nesses agentes humanos, por mais importantes que eles sejam. No final, só Deus é o único rei. E é curioso notar a relação de alguns cristãos, inclusive, com ideologias, uma relação quase que idolátrica. Quando, por exemplo, você vê Nabucodonosor exigindo conformidade e culto a uma estátua, e Sadraque, Mesaque e Abednego, estrangeiros, se recusando a prestar culto a um rei que se julga divino, transcendente, autoritário. Outro ponto. Na mesma medida que as leis estabelecidas na nação devem ser derivadas da lei de Deus, as mesmas leis devem ser aplicadas a todas as pessoas, inclusive aos governantes. E aqui é um ponto. Se nós cremos que Deus revelou a sua lei no Sinai, e que Deus nos cria com uma lei moral gravada dentro de nós, então quando nós debatemos alguns aspectos da lei, nós estamos debatendo áreas que são comuns a uma ampla gama de pessoas, talvez a maior parte das pessoas que compõem a nação. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, mas quando você pensa no mandamento de não matar, de não furtar, de não dar falso testemunho, se você elimina esses mandamentos, que são mandamentos comuns à fé judaico-cristã e, segundo Romanos 2, estão gravados no nosso coração, nossa mente, mesmo não sendo cristãos, você tem um terreno comum não só para debater as leis da nação, mas para manter um princípio de civilização, mas essas leis também se aplicam ao governante. O governante não está acima da lei dada por Deus. Na época da Reforma, um pouco depois da Reforma, havia a ideia do direito divino dos reis. O rei se entendia acima da lei, isto é, rex lex. Então os reformadores disseram, não, a lei é o rei, lex rex, é o contrário. Mesmo o rei está debaixo da lei, mesmo o rei ele tem que dar conta dos seus atos, porque é uma lei maior. É interessante notar que esse ponto aqui não é um ponto meramente protestante reformado. Se você estuda Magna Carta, como João Sem Terra foi constrangido a se colocar diante de uma espécie de pré-constituição, para assim dizer, você vai notar, quem estuda aí a Magna Carta, que já haviam cristãos agindo, tentando colocar o rei debaixo também de uma lei maior. Isso é bíblico. Você vê isso, por exemplo, em Deuteronômio 17, 18 a 20. E aqui a gente lembra de Calvino. E a citação que eu vou ler agora tem duas partes, forma a transição para o terceiro ponto. Ele diz, o Senhor, portanto, é o Rei dos Reis, e a Ele devemos ouvir acima de todos, tão logo abre a sua boca. De forma secundária, devemos estar sujeitos aos homens que têm preeminência sobre nós, mas somente sob a autoridade de Deus. Então, na medida que os nossos governantes, eles refletem esses valores éticos mais amplos, também derivados dessa lei de Deus, dada no Sinai, gravada no coração de cada ser humano, a gente honra essas autoridades. Mas ele continua. Se as autoridades ordenarem algo contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-lo completamente, seja quem for o mandante.
Calvino não elabora uma doutrina da resistência ao Estado, são seguidores dele na França e na Holanda que vão desenvolver esse ponto, mas você já tem aqui uma transição para o meu terceiro ponto. Deus delega autoridade tanto ao governante quanto às pessoas. E aqui é um ponto que eu julgo interessante. Especialmente no Novo Testamento, a palavra poder nunca é conectada com autoridade humana. No Novo Testamento, especialmente, só tem poder Deus. Numa leitura apressada de Romanos 1,16, eu já preguei assim no passado, a gente pega lá a palavra grega, conecta com dinamite, aí fala, olha, o poder de Deus é como a dinamite, não tem nada a ver, gente. A linguagem ali é política. Paulo está dando um evangelho diferente do evangelho que o imperador romano oferecia. O que ele quer dizer ali é que há uma mensagem que é revelada apenas na Sagrada Escritura, Romanos capítulo 1, verso 2, e essa mensagem é a mensagem da justiça de Deus que vem pela fé, uma mensagem que é poderosa. Não é o império de César que tem poder, mas é Deus revelando essa boa nova que tem poder, um poder com o qual as autoridades humanas não têm como competir. Então é curioso notar que muitas vezes nossa linguagem cristã evangélica, quanto à autoridade constituída, é uma linguagem autoritária. A gente fala do poder da autoridade, dos 3 poderes que a autoridade tem. Só que é interessante, o Novo Testamento nunca usa essa palavra para caracterizar a ação da autoridade humana. Ao ocupar um cargo de autoridade, nenhum homem tem autoridade sobre o outro. Essa autoridade é delegada por Deus, logo a autoridade relativa e revogável. Nós ainda estamos caminhando numa democracia. Nossa democracia, de fato, é bem novinha, 25 anos mais ou menos. Mas é interessante, na cultura americana, um governante, ele é eleito a ser servidor do povo, e quando ele deixa o cargo dele, ele é promovido a povo. As palavras de abertura da Constituição americana são brilhantes. Foram os lemas dos movimentos de revolução da década de 80 na Europa Oriental que derrubaram o comunismo. Nós, o povo. A ideia aqui é que o povo transfere a autoridade ao governante. O governante tem autoridade durante um certo tempo. Essa autoridade relativa, ela é temporária. E uma vez ele deixando o poder, ele agora é promovido a povo. Ele deixa aquele cargo de serviço, ele é promovido a povo. Ele volta a ser parte do povo. Os cristãos, então, na medida que toda autoridade é relativa, revogável, só Deus tem todo o poder, os cristãos, então, devem se opor contra todo o sistema político totalitário. Mais do que um direito, isso é um dever. Tristemente, Romanos 13 e 1 Pedro 2 foram muito maltratados e continuam sendo maltratados quando cristãos embatem com governos autoritários ou totalitários. Geralmente são passagens bíblicas que são usadas para um tipo de conformidade ou de obediência completa a governos autoritários e totalitários. Mas a gente pode trabalhar um pouco, talvez, as perguntas e respostas Romanos 13, especialmente, mas eu coloco no quadro aí vários exemplos bíblicos de desobediência à autoridade. Talvez a mais famosa seja Atos 5, quando o Sinédrio exige que Pedro e João não preguem a mensagem do ressurreto, do crucificado ressurreto, e eles vão dizer exatamente, diante das autoridades civis e religiosas judaicas, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Mas você tem uma série de exemplos bíblicos de que, diante de uma autoridade relativa, revogável, quando essa autoridade colide, entra em rota de colisão com a lei de Deus dada no Antigo Testamento, tanto o povo de Deus no Antigo Testamento como cristãos no Novo Testamento podem desobedecê-la. Isso é um direito, um dever que é dado por Deus aos seus filhos e a homens e mulheres de forma mais ampla. A fé cristã honra as autoridades, embora negue ao Estado o direito de intervir em matérias de culto, doutrina e ética. Eu não estou falando aqui da esfera da família, esfera da arte, por exemplo, a esfera do indivíduo, mas o meu tema aqui é trabalhar fé e política, igreja e política. Então, há um limite. A igreja tem seus limites, o Estado tem seus limites, ambos foram ordenados por Deus, ambos têm as suas missões dadas pelo próprio Deus, só que para o cristão, o Estado não tem o direito de intervir na área do culto, na área da pregação, na área da ética. São os nossos limites aí que Deus mesmo estabeleceu quanto à competência do Estado. Um autor vai dizer o seguinte: no momento em que os magistrados vão além dos limites da sua autoridade,
tornam-se semelhantes aos ladrões, usurpadores e violadores. E eu vou trabalhar um pouco isso mais para o fim da palestra. A própria Escritura já estabelece alguns limites para a autoridade, algumas tarefas para a autoridade. Então, quando a autoridade ordenada por Deus extrapola esses limites, ela deixa de ser autoridade legítima, se tornando ladrões, usurpadores e violadores. A autoridade não é algo intrínseco ao governante, mas ela é delegada por Deus. Os cristãos, então, diante de um Estado totalitário ou autoritário, devem resistir pelos meios corretos e legítimos a quem exerce o poder político, a autoridade política, contra a vontade do próprio Deus. Para a tradição reformada, especialmente, o governo é governo legítimo quando é na medida em que é servo de Deus. E aqui é um ponto. Quando você vai para ler Romanos 13, Paulo é muito cuidadoso na escolha das palavras. Primeiro, Deus é a suprema autoridade. Ele é o único Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que dá significado e sentido para a realidade. Ele delega a autoridade para que essa autoridade seja ministro. E a palavra grega ali é diácono. A ideia é que a autoridade é dada, a autoridade legítima é dada por Deus para servir não a igreja, mas a sociedade de uma forma mais ampla. As pessoas que compõem aquela nação de uma forma mais ampla. Assim, não devemos identificar o governo direta e automaticamente com a vontade de Deus. Alguém já citou Collor aqui, eu lembro alguns pastores evangélicos dizendo que Deus havia elegido Collor. Collor foi, até mesmo alguns presbiterianos usando descuidadamente a linguagem da soberania divina, dizendo que Deus ordenou Collor como presidente da República. Algum ano, 2 anos depois, ele recebeu o impeachment. É interessante que Paulo, ao falar de autoridade, e Pedro, de forma mais um pouco diferente, ele fala de rei, e é curioso esse uso dessa palavra, mas eles não nomeiam as pessoas. Paulo não diz, olha, Deus estabeleceu Cláudio para guiar o Império Romano, estabeleceu Nero. Por quê? Porque se aquele que detém a autoridade delegada por Deus extrapola os limites dessa autoridade, ele deixa de ser autoridade ordenada por Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado em não identificar um governo ou aquele que assume o governo com a vontade divina. Nesse sentido, a resistência ao Estado que faça mau uso da autoridade que lhe foi delegada deve ser entendido como desobediência civil. Esse é um mecanismo legítimo, desde que exercido dentro de limites cabíveis a que tem direito todo cidadão e, de forma específica, todo cristão quando em confronto com um Estado totalitário que requer, que equivale à adoração. O Apocalipse 13, que eu menciono, é uma passagem esquecida do Novo Testamento, no estudo da relação crente com a política, mas você tem a besta que surge do mar, com várias cabeças. Aquela é uma representação imaginária de um Estado que quer ser total, um Estado que exige culto. Diante de tal Estado, que deixa de ser legítimo, o cristão então é chamado a resistir ativamente a esse Estado. Algumas pessoas ficaram frustradas comigo quando eu vim aqui em junho, que eu não toquei nas manifestações. Então, de um lado, as manifestações são legítimas. Esse é um ponto. Só que, como cristãos, nós vamos primar por manifestações pacíficas. É curioso, quando a gente começa a ler sobre a queda do comunismo na Alemanha Oriental, a gente tem poucas informações do que aconteceu lá, mas desde a década de 80, a igreja de São Tomás em Leipzig se reunia para orar para que Deus acabasse com o comunismo na Alemanha Oriental. Essas reuniões se davam na segunda-feira, 5, 6 pessoas. As pessoas ali que se reuniam quase desanimaram, até que alguém abriu aleatoriamente o Salmo, e o Salmo diz que Deus é pelos do Oriente. Então eles disseram, vamos perseverar. Só para você ter uma ideia, em setembro de 89, 2 meses antes do mundo cair, 70 mil pessoas oravam na praça de frente daquela igreja. O Christoph Führer, que era o pastor da igreja, ele estava pregando as bem-aventuranças. Os cartazes que as pessoas seguravam, lembra que pouco antes havia tido o massacre da paz celestial em Pequim, na China, e eles estavam na praça, orando, cantando e segurando a vela na mão para mostrar que as pessoas não iam pegar pedras, todos cercados pela Stasi, a polícia secreta comunista, o exército da Alemanha Oriental ali na praça também. Qual eram os cartazes deles? Chega de violência, bem-aventurados pacificadores. Para mim, uma das tragédias
da nossa história contemporânea é que manifestações legítimas foram esvaziadas por grupos de extrema esquerda. E o mais engraçado, nossa memória histórica é muito ruim, os black blocs se apresentando como novidade não são nada novos. Tem um cheiro de bolor neles. Se você ler sobre o grupo Baader-Meinhof, sobre as Brigadas Vermelhas, sobre os camisas pardas italianos, sobre os camisas pardas alemães, camisas negras alemães, ou camisas negras italianos, década de 20 e 30, as táticas são essencialmente as mesmas. E eles esvaziaram essas manifestações. As pessoas deixaram de ir para as manifestações com a esposa, com filhos, com amigos, para exigir do país algum tipo de mudança. Um país onde nós pagamos impostos nórdicos, quase 40%, do que a gente ganha é dado para o Estado, para receber em troca o quê? Serviços haitianos. E esse era o grito da população. Obviamente, nossos políticos fizeram cara de paisagem, fingiram que não era com eles, não entenderam, a dona Dilma quis aparelhar também a agenda da manifestação, mas, se vocês notarem os cartazes, que eles se exigiam questões básicas, melhor educação, melhor saúde, acabar com a violência, diminuir números da violência. Logo, aqui é o lema de Benjamin Franklin, da Revolução Americana: a rebelião contra os tiranos é obediência a Deus. Quarto ponto: nenhuma ideologia absoluta e nem pode ser confundida com o Evangelho. A Declaração de Barna, escrita na Alemanha na década de 30, 1934, uma tentativa de preservar a liberdade da igreja frente ao totalitarismo nazista, que queria conduzir a igreja evangélica da Alemanha, unificou a igreja e botou um bispo nazista para tentar comandar toda a igreja. Então, alguns teólogos, Barth, Bonhoeffer, Martin Niemöller, se reuniram e montaram uma declaração de fé. Um dos artigos dela diz: rejeitamos a falsa doutrina de que à igreja seria permitido substituir a forma de sua mensagem e organização a seu bel prazer ou de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. Sempre que cristãos identificavam determinada ideologia com o reino de Deus ou com mensagem bíblica, essa foi não apenas distorcida, mas acabou sendo perdida. Talvez o caso mais forte para a gente, o mais claro para a gente aqui na América Latina, seja as teologias da libertação. Elas não são, talvez, a construção cristã latino-americana mais forte seja o pentecostalismo. A teologia da libertação ela depende basicamente de um construto filosófico europeu, especialmente alemão. Não tem nada de estritamente latino-americano nela. Mas o que eles fizeram? Eles mudaram a mensagem de tal forma, como todo Bisboff mencionou no texto dele, eles tiraram Cristo e colocaram o pobre no centro. Aí, com a ironia, os pobres viraram-lhes as costas e abraçaram o pentecostalismo que lhes oferecia a Cristo. A ironia da história. Pode pular um slide, que é um quadro aí, mas a gente não tem tempo para trabalhar o quadro. Um outro ponto. A igreja deve manter vigilância sobre o Estado. Não se pretende, com isso, substituir o sermão baseado na Bíblia pelo discurso político. Adorar a Deus, proclamar sua palavra e ministrar os sacramentos é a principal tarefa da igreja, além da qual não existe outra. Só que, ao proclamar com fidelidade a palavra de Deus, a igreja influencia o Estado, fazendo com que suas leis se conformem com a vontade de Deus. De tal fidelidade, o chamado primário da comunidade cristã decorrem consequências políticas e sociais na sociedade. Então, eu diria aqui 2 pontos importantes. Eu vou ilustrar aqui um caso da Romênia. Talvez o regime comunista mais fechado do leste europeu, Nicolau Ceausescu, governava a Romênia com mão de ferro, até que um pastor húngaro na Romênia, Laszlo Tolsz, começou a pregar Amós da igreja dele. E na medida que ele começou a pregar Amós, as pessoas começaram a se despertar que o Deus que reina sobre a igreja também reina sobre a sociedade. As pessoas começaram a comentar com pessoas de fora da igreja que estavam sendo pregadas naquela comunidade. Sabe o que aconteceu? Até mesmo não cristãos começaram a vir para a porta da igreja, clamar: queremos pão, chega de racionamento, abaixo os Ceausescus. O serviço secreto romeno tentou abafar aquele movimento, não conseguiu, e mais ou menos uma semana, Nicolau Ceausescu foi preso e fuzilado. Quando a igreja é fiel à sua pregação, uma pregação que vem da própria Sagrada Escritura, essa pregação vai ter impacto social. Obviamente, isso é uma ilustração mais dramática, mas, se de um lado nós não temos monopólio da bondade, do outro lado, quando a igreja
ela ouve a palavra com seriedade e anuncia essa palavra com seriedade, mudanças sociais profundas acontecem. Por que a Inglaterra não foi tomada por um banho de sangue como a Revolução Francesa? Por causa da pregação de Wesley, Whitefield e de seus colegas episcopais. Alguma coisa profunda mudou na sociedade, ao ponto de que mesmo pessoas que não se convertiam começaram a procurar delegacias para se entregar, porque elas sabiam que elas estavam na presença de um Deus absolutamente santo e que elas precisavam dar conta dos seus atos perante a sociedade. Uma das histórias que eu mais gosto vem de Wesley, um homem que se converteu com a pregação dele. Ele arava o campo e as vaquinhas ele usavam com palavrões. Então ele se converteu, ele teve que reeducar o gado que arrastava o arado. Eu podia ampliar esse leque aqui. Sindicatos, eles nascem hoje dentro do protestantismo metodista. As pessoas trabalhavam 12, 14 horas, até crianças trabalhando nas fábricas. E Wesley as estimulava a ler Bíblia. Elas começavam a ler Bíblia. Quando você começa a ler Tiago, quando Deus fala por boca de Tiago que quando o patrão não paga o salário do seu jornaleiro, esse dinheiro clama aos céus contra o patrão. Obviamente isso só tem implicações porque eles estão vendo ali, naquele momento, trabalhando 10, 12, 14 horas diárias, mulheres, crianças, inclusive, dentro das fábricas, no auge, começo da Revolução Industrial. Então, quando a igreja é igreja, há um impacto social derivado da fidelidade à igreja, à sua mensagem. Eu vou correr um pouquinho aqui. O quinto ponto que já foi trabalhado pelo Ziel, a questão da cobeligerância. Eu diria o seguinte: já que Deus nos deu a lei, uma lei revelada, mas também uma lei interna, quando pessoas concordam sobre esses aspectos mais básicos da lei, aqueles aspectos que tratam nossa relação com o próximo, nós podemos ter agendas comuns, mesmo com incrédulos, mesmo com espíritas, mesmo com ateus. E algumas vezes você vai se surpreender, você vai ver um senso ético mais apurado nesses do que alguns que se dizem evangélicos. Então você tem aqui uma esfera de cobeligerância contra os evangelhos. Deixa eu ilustrar esse ponto de outra forma, um pouco diferente aqui do Ziel. William Carey, um homem brilhante, autodidata, foi para o campo missionário. É incrível, em 30 anos ele traduziu, junto com mais 2 amigos, mais Bíblias para os vários dialetos indianos do que a igreja traduziu em 1700 anos antes. Só que ele não era só tradutor de Bíblia, ele era plantador de igreja, evangelista. Ele não era formado como batista, não podia ir para Cambridge, Oxford, então toda a formação dele foi autodidata. Ele chegou em doutorado na descalço, foi dar aula em Calcutá, mas além de tudo isso, e pai, e marido, e colega missionário, ele foi reformador social. Andando a cavalo, ele escuta gritos de uma mulher logo no começo da chegada dele na Índia. Gritos terríveis. Ele cavalga na direção dos gritos, ele vê uma pilha de utensílios, roupas, móveis, um corpo todo embalsamado e uma mulher sendo jogada naquela pilha e pessoas se preparando para jogar fogo naquela pilha. E ele diz que jogam as tochas daquela pilha, a mulher é queimada viva, os gritos ficam no ouvido dele. Ele entende que aquele pecado naquela cultura era intolerável, não podia ser, não se podia transigir com aquele pecado. O que ele faz? Ele procura pessoas da alta sociedade da Índia e induz para, juntos com eles, mudar as leis no vice-reinado da Índia. Junto com esses homens hindus, ele vai acompanhando as Índias orientais, peitar os ingleses que dominavam a Índia para que as leis fossem mudadas. Ele conseguiu, junto com pessoas não cristãs, hindus, mudar as leis da Companhia das Índias Orientais, proibindo o sati, como era chamada aquela cerimônia infame. Então, há áreas de terreno comum que cristãos podem cooperar com não cristãos, inclusive votar em não cristãos. Essa área de concordância baseada na lei de Deus revelada no Antigo Testamento, revelada também no coração de cada homem, cada mulher. Com isso, a igreja mantém sua independência, mas você tem como, na esfera civil, tentar mudar um pouquinho a sociedade. Ponto 6. Por causa do pecado, a república se torna não apenas o melhor sistema, mas o sistema mais viável. Quando a gente tiver sistemas de governo, nós pensamos em teocracia, monarquia absolutista, monarquia constitucional, oligarquias, ditaduras, coletivismo marxista, anarquia. Comparado com esses vários sistemas, uma república democrática ainda é o sistema
melhor. E eu diria mais, é o sistema que está mais próximo das demandas da Sagrada Escritura. Por quê? Porque numa república o poder é dividido. Nenhuma instância tem poder sobre a outra e as instâncias não têm poder sobre a sociedade. E essas instâncias, elas renovam seus quadros por causa da autoridade que Deus delega ao povo, e Deus também, ou melhor, os cristãos também devem batalhar pela independência e liberdade de expressão da imprensa que supervisiona esses poderes: executivo, legislativo, judiciário. A república se torna o melhor sistema, pois é salvaguarda das liberdades individuais. Essa forma de governo é designada para fragmentar o poder político, de modo que ele não possa ameaçar as vidas, liberdades e propriedades. Por causa da capacidade humana para a injustiça, a república torna-se necessária. Por causa da capacidade humana para a justiça, capacitada pela graça comum, a república torna-se possível. Eu gosto muito dessa frase do Winston Churchill, talvez o político mais brilhante, mais importante do século XX, mais longevo, né? Ele escreveu o seguinte, ao perder uma eleição, em 1947. Muitas tentativas foram feitas para diferentes formas de governo, e muitas ainda serão tentadas nesse mundo de pecado e dor. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. O cristão ele não flerta com autoritarismo, não flerta com junta militar, ele não flerta com totalitarismo. O cristão vai buscar e valorizar um sistema de governo que não, ou que fragmente o poder, na medida que todo o poder pertence a Deus. Por isso eu queria concluir lembrando que cristãos devem defender e ter compromisso com os valores que definem uma república. Alguns deles aí. O cristão valoriza uma ênfase nas funções primordiais do Estado, em que os governantes têm a obrigação de zelar pela segurança do povo, afinal, para isso pagamos impostos. Se você ler Romanos 13, de trás para frente, você toma um susto. Por que nós pagamos impostos? Porque o governo premia o bom e dá o pagamento para o mal. O governo espada para vingar aquele que faz a maldade. E essa é a autoridade que é ordenada por Deus. A função primordial do Estado é dar segurança. E, gente, aqui no Brasil o Estado tem o monopólio da violência, para assim dizer. O Estado tem o monopólio de ter armas. Que nós temos uma situação assimétrica no nosso país. O Estado tem o monopólio de ter as armas e por ano morrem 40 mil brasileiros por arma de fogo. E ninguém mexe no Código Penal, ninguém se move para mudar as leis, mudar a questão da moralidade, o ECA, não há nenhuma tentativa de reforma, qualquer tentativa de reforma do ECA é calada com chavões, com clichê, com gritos ou coisa pior, mas 35 ou 40 mil pessoas morrem por armas de fogo no Brasil. Se nos é proibido ter armas de fogo, de onde vem essas armas de fogo? Quem tem o monopólio, então, da violência no país? Gente, isso é número de guerra. Nem o Iraque, nem Afeganistão, nem Síria, percentualmente morre tanta gente como morre no Brasil. A função primordial do Estado é garantir segurança. Se há segurança, todas as outras áreas começam a funcionar a contento. Outro ponto. O cristão tem um compromisso com limitar a extensão e o poder do Estado, defendendo que o governo civil não tem autoridade para impor impostos exorbitantes, redistribuir propriedades ou renda ou confiscar depósitos bancários. Se nós cremos que Deus se revela a nós na palavra, que a sua palavra é inspirada, é soprada pelo próprio Espírito, nós então estamos debaixo do comando dela. Aonde nós vemos na Bíblia, por exemplo, o Estado tomando propriedades. Nós vemos isso em Acabe e Jezabel. E o que Deus diz para Acabe e Jezabel? Qual é o julgamento que Deus derrama sobre Acabe e Jezabel, dadas as injustiças que eles vão cometer para tomar a propriedade daquela pessoa lá no Antigo Testamento, em 1 Reis 21. Por exemplo, a Revolução Americana começa com taxas exorbitantes de impostos. Um grupo de americanos que gostam de fantasia de índios invadem um navio, está carregado de cargas para levar para a Inglaterra e jogam algodão e chá no mar, que era parte desses impostos que foram tirados daquela nação. Nós aqui estamos pagando aí 38% de imposto por ano e olha a nossa passividade. Para onde vão os nossos impostos? A quem eles beneficiam? Se fala aí que 3%
de todo o PIB do país é dado para sustentar o Bolsa Família. Onde estão os outros 97%? Experimenta contar com o Estado. Vá ao judiciário. Abra uma demanda contra a pessoa. 6, 8, 10 anos até você ter finalmente uma resposta. Só que, como é que se diz? Uma lei que se demora a se cumprir não é justiça. Ok, mais um ponto. O cristão valoriza a separação e o cruzamento fiscalizador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que nenhum poder possua poderes absolutos e para que sempre haja entre os poderes separação, independência e harmonia. O cristão lembra que o papel do Estado não é igualar a todos, mas dar a oportunidade de ascensão social a todos e investir e promover a educação e serviços médicos de qualidade. Na medida que nossos serviços de educação e medicina são ruins, como pessoas vão poder ascender socialmente? Como pessoas vão poder buscar uma educação para transcender uma situação de exclusão social onde elas foram criadas? Outro ponto, o cristão apoia associações e organizações que promovem a justiça em todos os aspectos da vida, especialmente aos marginalizados e oprimidos. Legal, a esquerda gosta disso. Mas a gente tem que lembrar que a Bíblia, mais uma vez, palavra de Deus, pelo menos para a igreja evangélica reformada, do livro da Reforma, a Sagrada Escritura que determina quem são esses marginalizados e oprimidos. Os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os que sofrem violência, como a gente aprende em Jeremias 22, 3, e também no livro de Tiago. Outro ponto, o cristão ele valoriza uma ética protestante do trabalho, que é um conjunto de virtudes econômicas fundamentadas à Escritura: honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao 4º mandamento, 6 dias trabalharás, obediência ao 8º mandamento, não furtarás, obediência ao 10º mandamento, não cobiçarás, reconhecendo que a ênfase do trabalho produtivo origina-se na Bíblia e na Reforma. Para o cristão protestante, para o evangélico, o trabalho braçal é tão digno quanto o trabalho intelectual. Para a mentalidade católica, o trabalho braçal é desvalorizado. É a parte ruim do trabalho secular, que já é ruim para a tradição católica, mas para a tradição protestante. Há tanta dignidade no trabalho braçal quanto no trabalho intelectual. Eu gosto sempre da famosa frase do Lutero, da Liberdade do Homem Cristão, que ele diz mais ou menos o seguinte: olha, uma dona de casa que cuide da sua casa para a glória de Deus, um marceneiro que faça uma cadeira para a glória de Deus, ele agrada muito mais a Deus do que um monge que passa o tempo todo no mosteiro, engordando e se embebedando com vinho. Outro ponto aqui: direito à propriedade privada como direito fundamental. Depois você pode ver 1 Reis 21, versos 1 a 29, essa questão de o Estado tomando a propriedade privada de uma pessoa e as consequências que advêm disso aí. Alternância do poder civil, que impede que um partido ou autoridade se perpetue no poder, assim como a defesa do pluralismo político e partidário. Outro, centralidade do contrato social, que é um acordo entre os membros da sociedade pelo qual reconhece a autoridade sobre todos de um conjunto de regras da Constituição que limita o poder, organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais. Mais um ponto: o cristão ele vai valorizar e lutar para que haja garantia de liberdades individuais por meio de estabelecimento de normas gerais de conduta que redundem em liberdade de expressão, associação e de imprensa. E ponto: a primeira defesa no Ocidente de liberdade de imprensa foi escrita por um congregacional chamado John Milton, o livro dele chamado Areopagítica, a primeira defesa da liberdade de imprensa no Ocidente, escrita mais ou menos em 1640. Último ponto: o cristão vai valorizar o voto distrital para o poder legislativo. O país ou estado é dividido em distritos eleitorais com aproximadamente a mesma população e cada distrito elege um deputado e assim complementam-se as vagas no Congresso e as câmaras estaduais. O cristão ele desconfia de laboratórios como o PNPS, a ideia de democracia direta. Ele, cristão, porque ele entende que só Deus é rei, só Deus é Senhor, ele instintivamente vai ter desconfiança do Estado que quer dialogar de forma imediata com a população, pulando instâncias, na medida que todo o poder desse Estado da existência tem que ser dividido para ser partidário. O Zé começou com 2 palavras pastorais, eu termino com 2 palavras pastorais bem rapidinho aqui. Primeiro, em tudo isso, nós temos que orar pela paz da sociedade. A gente pode debater, se preocupar, se entristecer. Nosso país é sempre o país do futuro, mas a gente tem que orar tempo e fora de tempo pelas autoridades.
para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E segundo 1 Timóteo 2:1, todos os homens aqui são inclusive os reis, os que têm autoridade. Deus intenta a salvação desse tipo de pessoa, daqueles que estão em posições de autoridade. Segunda e última palavra pastoral: salvação e paz na sociedade. O Estado não é a solução última para a sociedade, pois o melhor que o Estado pode fazer é refrear a injustiça causada pelo pecado, tanto o pecado do indivíduo quanto o pecado da estrutura, ilustrado no filme Tropa de Elite 2. A salvação somente é encontrada em Deus e Jesus Cristo. Portanto, o papel da igreja é proclamar essa salvação como única solução final para a sociedade. Antes de ter o texto bíblico, essa é a tragédia dos regimes totalitários do século XX. Eles prometeram o céu na terra. Só que no final, conforto foi dado apenas para os políticos. Só pesquisas dachas da Europa Oriental, aqueles lugares de conforto que os políticos dominavam, aqueles países da Alemanha e da Europa Oriental, sua pilha de cadáveres. A tragédia do século XX é que utopias como nazismo, fascismo, comunismo, regime militar japonês, eles intentaram criar um reino do Deus-Estado na Terra, uma pilha de cadáveres, milhões de cadáveres. O que o cristianismo oferece é uma consumação final, onde os menorzinhos do nosso meio também vão experimentar a alegria, a paz, o triunfo no reino de Deus. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. O Senhor, o eterno, Deus Todo-Poderoso, o Criador, é Ele que irá nos salvar. Que Deus dê graça e misericórdia para a gente nos tempos que nós vivemos.